Começou, boa noite. Boa noite, sou Rodrigo Claro. E eu sou a Gabriela Claro, então... Hoje a nossa live vai ser sobre os integráveis. Entregáveis. Isso. É assim que é É ao um vivo. trava-língua. É. Então é o seguinte, o que a gente pensou em falar hoje, tá? Em um assunto que é super importante e que às vezes, aliás, que muitas vezes as pessoas, os profissionais não dão a devida importância para esse assunto, tá? Então, o que acontece? No consultório, para a gente melhorar a experiência do paciente, a gente tem que ativar ali os 5 sentidos, né? Então, vamos lá, tem a audição, tem a visão, o paladar, o olfato e o tato. E entre eles, tem a visão, e entre a visão que o paciente tem, né, de percepção dentro do seu consultório, um dos aspectos é a questão dos entregáveis. Então, o que é isso, tá? Quando eu falo de entregável, é qualquer documento ou arquivo que você entrega para o seu paciente, certo? Isso. E aí é o seguinte, ele pode ser tanto digital quanto físico, ok? Ah, Gabriela, eu não tenho nenhum entregável, você tem. Então, por exemplo, o seu receituário é um entregável que você disponibiliza para o paciente. Solicitação de um exame complementar também é um entregável, tá? E tudo isso é importante para agregar valor para o seu paciente, quando ele é um entregável bonito, digamos assim, tá? Então é o seguinte, você quer falar aqui quais são os entregáveis? Na nossa clínica, não é que você precisa ter digital, né? Mas hoje, com todo o WhatsApp, com todas as redes sociais, você não pode fugir de ter alguma coisa digital. Por exemplo, uma apresentação, né? Um cartão digital. Hoje cada vez está mais comum, antigamente a gente tinha um cartão de visita ou um cartãozinho, hoje é um cartão digital, né? Muito mais rápido, muito mais fácil, né? Com todas as informações com todas as informações do consultório, né? Site, e-mail, quer dizer, então você tem um monte de informação que antes a gente não conseguia fornecer simplesmente com um cartãozinho físico, né? Não significa que você, eu tenho o físico, jogo fora, não, você pode ter ele. Mas o digital, hoje, cada vez mais, a gente precisa usar ele. É uma ferramenta poderosa, né? Hoje a atenção das pessoas, ela tá muito mais no mundo digital Sim. Do que qualquer outra coisa, né? Hoje você vê o tempo todo, você tá em algum lugar, as pessoas estão no celular, essas coisas. Então, a conexão, a comunicação hoje via digital é muito importante. Então, se você não trabalha com nada digital, é importante você entrar nesse mundo e começar a distribuir coisa aí para o seu paciente digital, que vai gerar mais conexão com ele, tá? Além da facilidade, né? E é uma coisa que é bacana no digital, que é mais, eu acho que é mais difícil quando é o físico, por exemplo. Você pode entregar uma apresentação do teu consultório, né? Com todos os diferencial que você tem lá, os cuidados, ainda mais agora, na época de Covid, tudo aí que nós estamos passando há um ano aí, você pode entregar para ele tudo que, os seus cuidados, tudo que você faz no consultório, né? E são assim, tem que lembrar, você está passando pro seu paciente, ele já é um cliente teu, né? Então, de uma certa forma, você está cuidando daquilo, né? Uma fidelização dele, né? Então ele tem que entender o que está acontecendo. É muito mais fácil hoje ele entender o que está acontecendo no consultório, o que você faz, o que você deixa de fazer, no digital. Né? Então, só para ficar mais fácil o entendimento. Dos entregáveis, ele pode ser digital e físico. Então, eu vou dividir o que é, no caso, o digital e o que é o físico, tá? Até para dar algumas ideias para quem não tiver nada digital ainda, já captar algumas ideias do que ela pode implementar dentro do consultório, que vai ser muito bacana para o paciente.
Então, dentro do digital, a gente tem, por exemplo, o cartão digital mesmo do seu consultório. Você pode ter o cartão físico, mas o digital hoje é muito importante, com os links para ele clicar, né? Então, o cartão digital com o seu nome, o cartão digital ou com o nome do seu consultório, da E clínica, eu acho que o aí que é legal fica aí é melhor. isso aí também, né? Quer dizer, não precisa ser uma clínica, não precisa ser só um consultório. Você pode colocar também você como pessoa Pessoa física física. ali, né? Às vezes você não tem, por exemplo, um consultório e você Em trabalha em outros outros lugares, consultórios, exatamente. mas você pode fazer o seu marketing pessoal e você desenvolver o seu cartão digital Exato. e captar paciente para o Uhum. consultório que você trabalha, por exemplo. Então, o cartão digital, que é importante? Que ele tem ali o seu nome, o nome do seu consultório. Alguns tem profissional que prefere que tenha foto, outros não. Tem gente que fala que acaba gerando conexão. Aí depende do que você quer mostrar para o seu paciente, tá? É legal que daí ele tenha o endereço, que ele tenha o contato, a localização, Isso é outra coisa legal, né? No digital você consegue ter a localização, né? que é a Então, facilidade, né? O isso. cartão digital é o seguinte, é muito importante que você tenha, porque você consegue colocar muita informação do seu consultório, do seu trabalho dentro de um arquivo. Então o paciente ele acessa ali a sua localização, a localização, né, do seu consultório que você colocar ali, ele pode acessar, ligar direto pro telefone do seu consultório ou mandar o WhatsApp que você deixar disponível lá. Ele consegue acessar o site se tiver Instagram, alguma rede social. Se você tiver por exemplo, você tem um folder, você tem algum conteúdo digital do seu consultório, você consegue colocar lá mesmo escrito, nossos diferenciais, por exemplo, ou o que estamos fazendo em época de Covid, por exemplo, no cartão mesmo. Aí o paciente clica e aparece digital lá o que você está trabalhando, né, nessa época para melhorar a segurança dele. Então, em um documento, você consegue gerar muito valor e muita informação para o paciente. Então, é muito importante. Acho que o cartão digital aqui é um dos mais importantes que você tem que desenvolver logo para o consultório ou para o seu desenvolvimento pessoal mesmo, Isso. Acho que esse né? aí, de todos aí, é um que é fácil, não é simples, não precisa ser complicado Não. e é assim, você tem um retorno fantástico dessa E ferramenta. os pacientes gostam, né? Quando a gente Adoram, né? começou a distribuir o cartão digital. E assim, quando você faz um negócio bem legal, criativo, né, tudo mais, é muito interessante como eles comentam, todos comentam, né? Chegou a ser engraçado quando a gente distribuiu, assim, o pessoal falou, caramba, meu, que negócio E legal tem e aquele tal. negócio também, né? Você já imaginou, antigamente, Você não tá aparecendo na imaginou, tela. antigamente você ia nos lugares aí pedia cartão, ia pra algum lugar, daqui a pouco você fica com um bolo de cartão, e cartão você põe na mesa, perde, joga fora, Você andava não vai aqui, né, no lembrar, bolso. né? Então agora é muito mais fácil, você tem um cartão digital, a hora que ele precisar, ele sabe que vai estar no telefone, entendeu? Ou é no WhatsApp, ou no arquivo que ele salvou, ele pode salvar, pode ficar no WhatsApp, quer dizer, então ele vai te achar com muito mais facilidade, Fora que é o né? seguinte, né? Você não tem custo. Você pode ter um custo Custo para nenhum. você pedir para um profissional É, fazer, mas se você estiver disposto a investir um pouquinho do seu tempo ali, né? E força de vontade, você consegue fazer o seu próprio cartão digital, então você acaba não tendo custo e você pode distribuir isso para muita gente, né? A facilidade também, o paciente está com o seu cartão digital, ele quer te indicar, ele fala, também. o É muito telefone da fácil. minha dentista, por exemplo, aí ele já compartilha com a outra pessoa, então viraliza muito mais fácil do que um cartão físico, né? Com certeza. Então, cartão digital, aí depois, por exemplo, um documento de boas-vindas, né? Depois que o paciente, por exemplo, fez a consulta de diagnóstico com você, tal, gostou, aceitou o seu plano de tratamento, aí você já pode mandar para ele um documento de boas-vindas, que também é muito bacana, os pacientes gostam bastante.
e faz a diferença, É, tá? tudo que a gente está falando aqui é o que a gente faz na clínica, né? E o que a gente está falando é o que está dando certo. Então, e estamos tendo um retorno muito legal, muito positivo, né? Isso. Um documento, por exemplo, de apresentação do seu consultório, então um folder com as fotos do seu consultório, os tratamentos que você disponibiliza dentro, os profissionais que trabalham com você, né, da sua equipe também. É legal que você pode colocar no folder já para o paciente começar a ter uma conexão com a sua equipe, enxergar você, a sua equipe, o posicionamento, essas coisas, é legal. Esse documento de apresentação. Um outro documento mostrando os seus diferenciais. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um documento, um arquivo, né, que a gente manda para os pacientes logo que o paciente, por exemplo, agenda uma consulta de diagnóstico, tá? Agendou a consulta de diagnóstico, a gente já manda para esse paciente o cartão digital e os nossos diferenciais. E aí você escreve os diferenciais do seu consultório de verdade mesmo. Então, por exemplo, hoje a gente tem lá o purificador, né? Purificador de ar, isso. É o purificador mesmo, o Purificador de ar. nome? É. Então, ele é o purificador que ele é usado em hospital, mas que a gente tem no consultório, na sala de atendimento. Então, você não tá aparecendo. Então, lá tá escrito que nós temos na sala de atendimento, o que ele faz. Nós temos que a gente faz a desinfecção, a higienização do consultório inteiro depois do atendimento, antes. do atendimento, né? Então, assim, todos os diferenciais que você tem no consultório, que você não pode ter, na verdade, vergonha de expor isso. E às vezes é uma coisa que você acha que é óbvio, porque para você é óbvio que você está vivenciando aquilo todo dia, mas para o paciente não é. Então, às vezes ele vai ler uma informação ali que ele fala, caramba, lá eles têm isso, tal. Então, por exemplo, no nosso consultório, o paciente, quando ele chega e entra na recepção, ele faz ali a higienização dos calçados, põe o propé e tudo mais. E isso tem nos nossos diferenciais. Então, o paciente ele já sabe que a hora que ele chega, ele vai passar lá no tapetinho, vai fazer a sanitização, vai fazer vai secar e vai pôr o propé. E depois o resto do IPI ele vai pôr dentro do consultório. Pra gente é uma coisa que é normal, só que para o paciente não é. É uma coisa diferente. Então, a gente coloca como um diferencial, a gente apresenta isso. Então, é importante você apresentar esses diferenciais, não tenha vergonha e não ache que é óbvio, porque muitas vezes aquilo é uma coisa diferente para o paciente e ele acha bacana quando ele lê. Alguns cuidados atuais, então, por exemplo, agora que a gente está na época de Covid, né? Você pode fazer um arquivo, por exemplo, mandando para ele o que você está fazendo além dos cuidados já rotineiros, que aumenta ainda o cuidado dele dentro do seu consultório, né? Porque gera dúvida, né? Cada hora estão falando uma coisa, fica na televisão aquela coisa. Então, assim, no consultório não é só colocar o propé, né? Então, assim, tem o propé, o que foi feito? Nós estendemos toda a parte de horários, quer dizer, nós reduzimos a quantidade de atendimento por dia, né? Então, isso aí, não, quer queira ou não, é um diferencial, né? Então, ele está sabendo que a hora que ele está lá, dificilmente ele vai encontrar alguém na sala de recepção, na sala de espera. Né? Por quê? Porque nós já fizemos toda a grade de atendimento e a gente está conseguindo remanejar isso de forma que nós conseguimos fazer todo o tratamento dele que tem que ser feito e toda a limpeza e higienização, tanto da sala de atendimento, a sala de espera e o consultório em geral. Né? Então, isso aí ele tem que entender, você tem que falar, ele tem que ver. Né? Você falando isso para ele, olha, eu faço isso, faço aquilo, fica um negócio meio
meio estranho mesmo. Agora, se você está lá numa carta, olha, agora Covid, que é uma chamada, você pode aproveitar que é uma chamada, é o que todo mundo está querendo entender. Falar alguma coisa sobre o Covid, para os cuidados, olha, tem que tomar cuidado tal, aqui nós estamos tomando cuidado, e mostrar para eles ali no arquivo tudo que está sendo feito no consultório, de uma certa maneira, é o que você está dando um conforto para eles, o seguinte, olha, aqui você vai estar seguro, né? Então, acho que essa é uma coisa assim, que é fundamental hoje, trabalhar em cima dessas informações para o paciente. Ele tem que saber o seu diferencial, ele tem que saber o que está acontecendo, você tem que falar. É que a Gabriela falou, né? Não adianta, você acha que é óbvio, mas às vezes não é óbvio, né? E é uma coisa que é importante, tem que ter integridade, tá? Se você mandou pra ele que no seu sem consultório dúvida. tá sendo feito tal coisa, tem que estar sendo feito não, tal sem coisa. dúvida. Porque a partir do momento em que você chamou a atenção dele para aquilo, ele vai chegar no seu consultório E e ele vai olhar. E vai olhar. Entendeu? Então você fala, olha, aqui você faz a sanitização dos calçados e tal, nanana. Ele chega lá, não tem, ele fala, ué, por que não tem? Porque lá estava escrito que tinha, não sei o que, então aí começa a ser ponto negativo. Então, coloca o que realmente você está fazendo, o que você pretende fazer, e a partir do momento que você distribuiu isso para o seu paciente, aquilo lá já tem que estar sendo feito, né? Então, aqui a gente falou de cuidados atuais. Aí tem também, por exemplo, de obrigado, de agradecimento, quando né? o paciente Término, finaliza a isso. primeira etapa, né, do tratamento, porque você não manda, por exemplo, obrigada por terminar, não sei o que, não, porque daí você tá quebrando um vínculo, né? O que a gente quer é que esse paciente seja fidelizado. Então, que ele finalizou essa primeira etapa e aí a próxima etapa é fazer o retorno de acompanhamento e tudo mais, e que ele vai ser chamado depois para isso. Isso daí também é bem legal e os pacientes gostam de receber isso daí porque é um cuidado a mais, né? Não fica aquela coisa, terminei o último dente, beleza, tchau, até Esquece. mais. Então você consegue criar uma conexão, um vínculo com o paciente através desse entregável que é importante para o paciente. Se eu lembrar depois de mais algum digital, a gente vai falando aqui. Aí a gente vai, vou te ajudando a lembrar. De físico, agora os entregáveis físicos, a gente tem receituário, tá? Nós temos os termos, termo de finalização e entrega de prótese, termo de pré-implante, pré-operatório, pós-operatório, os cuidados pré e pós-operatórios, né? Quando você finaliza o implante também tem um termo de finalização, né? Tem, além do contrato, tem os contratos também. Né? Sim. Na verdade é o seguinte, né? Isso aqui, a gente está falando dos entregáveis, mas esses físicos, isso aí tem que estar na rotina já de todo mundo. Isso é o basicão, né? Isso é o básico. Né? É burocrático? Porém, isso aqui é o seguinte, é um dever nosso, né? É documento, nós estamos documentados. Isso aí você tem que se documentar. Então, eu acho que isso aí, a parte física, é fundamental. Isso aí, se caso você não tem, por exemplo, mas eu não tenho termo por exemplo, de entrega de prótese, vai ter que ir atrás e faz, porque isso aí você tá se resguardando de qualquer coisa que possa acontecer. E eu acho que para os dois lados, né? Para o paciente e para você também. Exatamente. Né? O paciente ele se sente até mais seguro também, então alguns podem até ficar meio assim de assinar um termo, mas depois, a hora que você explica o porquê daquele termo, aí ele já fica até mais tranquilo e já assina. Eu acho assim, tem muita gente que tem até um pouco de colegas, né, que tem até um pouco de receio de entrega, por exemplo, no tempo de cirurgia, porque na hora que nem bula de remédio. A hora que você começa a ler, porque você tem que ler pro paciente, não adianta só entregar. Né? Como que a gente faz lá? Eu leio tudo que está escrito lá. E na hora que você vai entregar lá, por exemplo, fazer uma cirurgia, olha, pode fraturar a mandíbula, não sei o que, a paciente já, opa, peraí, mas como é que pode? Isso são coisas que podem acontecer, ele tem que estar ciente. E óbvio, se você está lendo com ele, está conversando, você vai conversar com ele e explicar que cada caso é um caso, né? Que são coisas raras, mas pode vir a acontecer um risco. Mas faz parte do termo, ele está ciente disso. Tá? Então eu dei um exemplo bem extremo, mas acho que vale com... E que se você está relatando aquilo é porque você sabe trabalhar com aquela ocorrência. Então, se eu estou falando que pode acontecer, eu sei o que eu vou fazer se caso aconteça.
Então, gera mais confiança ainda para o paciente. O paciente ele tem que estar ciente de tudo que pode acontecer, tá? Porque por mais ruim que seja, ele tem que estar ciente e você tem que explicar para ele que dificilmente acontece e tudo mais, mas que ele tem que estar ciente daquilo porque se acontece alguma coisa que você não falou para ele que poderia acontecer antes, é como se a responsabilidade fosse inteira sua, sabe? Do tipo, nossa, eu nem sabia que isso podia acontecer, você nem me avisou isso antes e tudo mais. Então, quando você divide, né, essa responsabilidade, digamos assim, o paciente, mesmo se tiver alguma intercorrência, ele já se sente mais tranquilo, porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. Não, e assim, é que nem contrato, né? Quem que nunca passou de você fazer alguma coisa, não escreveu e o paciente falou, não tô sabendo disso. Né? Então ali tá preto no branco, tá assinado por ele, tá assinado por você, você dá uma cópia para ele e guarda uma cópia. Simples tá assim, está daí. seguro. Né? Então aqui eu coloquei também os planejamentos, então planejamento de tratamento, o planejamento financeiro do paciente também faz parte dos entregáveis, solicitação de exames complementares, tá? Cuidados pré e pós-operatórios. Então, por que a gente está falando disso? Porque todos esses entregáveis, ele faz parte de um pacote, que é o que eu falei no início, que o paciente vai avaliar, tá? Então, quanto mais bem estruturado, quanto mais apresentável esses entregáveis, quanto mais apresentável ele estiver, mais valor é agregado a você, ao seu consultório, ao seu atendimento, tá? As pessoas, vou dar um exemplo, as pessoas, elas compram e julgam muito pela aparência, tá? Isso é comum, não adianta falar que não, porque você vai no supermercado e você vai avaliar um produto, você olha a aparência do produto. Se é um produto, por exemplo, que você não conhece, tá? Que você não tem nenhuma indicação, nenhuma referência, você segura os dois, você fala, caramba, tal. E o que geralmente é de cara, o que é mais bonito é o que é mais provável de você acabar comprando, tá? Se não tiver nada especificado que você queira mais do que o outro. Então, essa parte de aparência, ela é muito importante. Você ia falar alguma coisa? Não, eu vou falar o seguinte, que com esses entregáveis aí, tanto a parte física quanto a digital, principalmente a parte física, que é a parte documental, mostra que você é organizado. Né? E o paciente percebe isso. Né? Então mostra que você tem uma organização, porque você tem tudo documentado. Então quando você vai num lugar que você tem tudo documentado, né, você já gera no subconsciente do paciente o seguinte, puxa, ali realmente é tudo bem organizado. Né? Então isso aí já gera também exatamente uma confiança mesmo, porque ele sabe que ali está tudo documentado. Que não né? dificilmente vai ter problema. Não, dificilmente vai ter problema em tudo. Desde pagamento, de o que foi feito, o que não foi feito, quer dizer, então tudo. Eu acho que isso aí é a parte mais positiva de tudo isso daí, dessa burocracia. Então, tudo isso ele precisa ter uma aparência bacana. Então, eu vou dar um exemplo. O profissional que fez lá a avaliação dele e tudo mais, pega um papel e escreve para o paciente os valores, em qualquer lugar. entrega para o cara, às vezes um papel, uma folha sulfite, ou às vezes de receituário, essas coisas. Vou te falar, o paciente olha, pode ser que ele vá fechar com você e tudo mais, mas o dia que ele for em um outro lugar, que um outro profissional entregar para ele um negócio mais no envelope, dobradinho, guardado, tudo bonitinho, mesmo que ele jogue fora depois, aquele rasgue, né? Mas ele recebeu uma coisa com carinho, com uma qualidade, ele percebe o seguinte, que você deu atenção àquilo ali, é um cuidado, né? Você está dando importância naquele papel, né? Então você está entregando para ele no envelope, com papel timbrado, um envelope tudo bonitinho, dobrado,
entregue para ele, entendeu? E é muito doido. Eu vou contar uma história que você vai lembrar. Que tem a ver com isso que eu tô falando agora. Quando eu fui comprar o celular. Seguinte, eu estava pronta para comprar o celular, tudo certinho. Fui numa loja e só que eu queria saber um pouco mais sobre o celular. E a menina falou lá tal, você lembra que ela pegou? Ela pegou, foi quase que um post-it, só que era maior que esse aqui, era um negócio desse tamanho assim. E ela escreveu o valor do celular. E eu tava comprando um iPhone, não é um aparelho barato, né? Qualquer. Pegou, escreveu, não sei o que tal, se você quiser esse plano aí, se você quiser não sei o que, pegou e me entregou. Eu olhei aquilo e falei, cara, esse não é o tipo de tratamento que eu quero, sabe? Eu peguei aquele papel, mas eu peguei com tanta raiva que eu não comprei com essa vendedora. De tanta raiva que eu fiquei. A gente saiu dali e aí eu fui comprar em outra loja, porque por conta disso, dessa falta de interesse, pra mim foi até uma falta de respeito, porque ela, assim, foi tão descuidado, foi tão, olha, tá aqui, você quer, topa, não sei o quê. Então, isso, eu não lembro se eu até cheguei a comentar com você disso, você tá dando risada, né? Você lembra, eu fiquei muito puta da vida, eu fiquei muito brava. E acho que eu até cheguei a comentar com você o quanto era importante isso no consultório, da gente fazer um negócio bem bacana para os pacientes mesmo, até dessa questão aí de planejamento financeiro e tudo mais. Então, terminando a história, voltando para cá. Então, isso é importante, o entregável ele ser aparentemente bem bonito, porque ele vai sim agregar valor para o paciente, ele vai ver que é um diferencial, ainda mais se ele não tiver recebido de outro lugar. E isso vai gerar para o paciente, por exemplo, um posicionamento melhor seu diante dele, tá? Seu e do seu consultório. Então, o que vai ajudar os seus entregáveis a ficar mais bonito, a conectar aquele documento com o seu consultório? Por exemplo, a identidade visual, certo? Isso aí é um negócio bem legal, vale a pena você perder um pouco de tempo pensando nisso, né? Pensar num logotipo, pensar num nome, né? Tudo bem, pessoa física, mas mesmo pessoa física tem um logo, porque isso é identidade visual. O que significa o logo? Aquilo ali vai dar valor, é que nem marca, né? Hoje você olha no chão, você olha alguém correndo e vê aquele símbolozinho assim, só do jeito que eu fiz aqui, sabe? É Nike. Né? Assim como você vê de outros também, né? Banco, também você vê só o símbolo que você vê, aquilo já te representa muita coisa, já te remete um monte de coisa na mente. E a tua identidade visual no teu consultório é a mesma coisa, né? Você vai criando essa marca. Então o envelope não precisa ter tudo ali, se ele tiver só o símbolozinho às vezes, o cara já sabe o que é. Né? E aquilo ali fica na mente, né? Então isso aí é legal, é bacana você ter uma identidade visual, ainda mais agora, principalmente que a gente está na parte digital, né? Que isso aí circula muito rápido, então é bacana você ter a tua identidade visual. Né? A identidade visual ela vai conectar o seu paciente com a marca do seu consultório, com a sua marca, tá? Então, por exemplo, às vezes você não tem uma empresa, mas você tem o seu nome. Por exemplo, Gabriela Claro. Eu posso fazer um logo só escrito Gabriela Claro, uma fonte diferenciada, tudo mais, mas ter um negócio diferente, entendeu? Para você conseguir colocar ali como logo em todos os seus arquivos. Isso vai começar a gerar conexão e lembrança do seu paciente. Então, a hora que ele tem uma boa experiência, ele já associa aquilo com aquela logo, com a sua marca e tudo mais. Então, dentro da identidade visual, que é legal que você desenvolva para você ou para o seu consultório, não só o logo, mas também a paleta de cores a ser usada.
Então, as cores, né, ela fixa muito na cabeça das pessoas. Então, se eu falar, por exemplo, todo mundo sabe qual que é a cor do Bradesco, todo mundo sabe qual que é a cor do Itaú, todo mundo sabe qual que é a cor da TIM, né? Porque as cores, elas geram muita conexão e muita lembrança, né? E aí você tem que já pensar quais são as cores que você quer desenvolver para sua identidade visual e trabalhar a partir daí em cima dessas cores, tá? Então, por exemplo, sei lá, a nossa cor aqui do PSE, por exemplo, PSE na odontologia, ele é azul e laranja, tá? Então, tudo que a gente for fazer, a maioria das coisas, ela vai ser em cima dessas cores, porque nós estamos criando a nossa identidade visual. Do consultório, ele é preto, aí vai um rosé, né? E cinza. E cinza. Então, os nossos entregáveis, o cartão digital, é tudo em cima dessas cores. E o paciente, quando ele entra em contato com aquilo, ele já até associa que aquilo que ele está recebendo é do seu consultório. E aí, porque você não pode fazer um carnaval de cor, né? Então, o seu nome é rosa. Aí você pega e coloca no receituário é azul, no outro é verde, no outro é não sei o quê. Você não cria conexão nenhuma, você não cria nenhuma identidade, né? Uma coisa sua que ele vai lembrar de você. Então, você tem que escolher as paletas de cores e colocar aquilo em todos os seus entregáveis. Mas um dia se eu mudar, se um dia você mudar e você vai mudando aos poucos, mas lembre-se de que o dia que você mudar, você vai ter que gerar essa conexão tudo de novo. Então é uma coisa que tem que pensar, tem que definir e o interessante é que você não fique mudando, tá? As cores e tudo mais para gerar uma conexão mesmo com os pacientes e o seu consultório. Tem mais alguma coisa? Tem, ó, dica rápida. Fala uma dica rápida. Estamos falando de digital. Uma dica que eu acho que vale a pena é o seguinte: se você está com o nome de um consultório, tudo, já procura um domínio do seu nome. Por exemplo, Rodrigo, @oteudomínio.com.br. Isso é importante para você criar teu site, já vai dar um ar de mais profissional nos e-mails que você for mandar. Né? Outra coisa, se você está escolhendo um nome, está montando a identidade visual, é um logotipo, tudo, o que eu aconselho? Né? As pessoas acham que às vezes eu até exagerei aqui, mas vou contar a história que aconteceu conosco. Procurar no INPI se tem o nome, se você pode registrar esse nome ou não. Tá? O que aconteceu conosco? Fizemos o nome, fizemos a escolha, fiz a pesquisa. Entrei com o processo para conseguir a patente do nome. Conseguiu o nome .com.br, fizemos todo o processo. O que aconteceu no meio do processo? Uma outra empresa da mesma área entrou também no INPI, só qual que foi o azar deles? O azar deles foi o seguinte: eles entraram 1 mês, 2 depois que nós entramos lá com o pedido. Então meu pedido estava na frente. E eles entraram pedindo para eu tirar o nome. Quer dizer, eles entraram depois de mim e estavam pedindo para a gente retirar o nome. Ou seja, lógico, nós que ganhamos a causa, mas para você ver que no começo precisa exagero, tem que ter no IPI, marca, imagina, nunca ninguém vai te encher, nunca ninguém vai fazer nada, mas pode acontecer. Né? Então, depende da região que você está, ainda mais estamos em São Paulo, é grande e tudo, mas acontece. Né? Que a gente falou, digital, a coisa acontece muito rápido. Então é fácil, se ele tem um nome lá, a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar se tem algum nome parecido. E tem. Né? Então, esse é um conselho. Né? Essa é uma dica aí que fica aí para quem estiver pensando. Eu acho que tem que pensar em tudo. Eu acho que desenvolver aí uma dica. coisa pouquinho mais trabalhada, né? Por exemplo, você imagina, não vai dar problema nunca. Imagina, eu fico 1 ano desenvolvendo toda a identidade visual, propaganda, meus pacientes, eu faço propaganda em revista, qualquer outra coisa, não importa onde seja, tá 1, 2, 3 anos e alguém vem bate na minha porta e fala assim, o negócio é o seguinte, você vai ter que tirar o nome da tua empresa daí. Por quê? Porque você não tem a patente, você não tem o registro. Você perdeu tudo, sai muito caro. Né? Então, enfim, é só uma dica. É importante para quem estiver querendo fazer alguma coisa um pouco mais profissional, né? Sim, eu acho que a ideia é essa.
E aí o seguinte, o Rodrigo deu uma dica, eu vou dar outra então. Você que não quer hoje fazer nenhum investimento, por exemplo, para criar sua identidade visual, você consegue fazer isso de forma gratuita. Você vai lá no Canva, que é um site que você consegue fazer várias criações, tá? Inclusive, todos os entregáveis digitais, essas coisas que a gente tem do consultório, eu fiz lá. E aí tem a opção dela ser gratuita, tem a opção de ser paga. Hoje eu tenho a paga, porque pra gente faz sentido ter a paga, porque eu uso muito. Mas tem uma opção gratuita também. Então, se você digitar até no Google lá, Canvas e tudo mais, muito provavelmente vai ter tutorial mostrando como que você mexe, como que você faz. E você consegue desenvolver tudo o que a gente falou aqui de uma forma bem bacana, bem profissional, bem personalizada, né? Individualizada aí para o seu consultório. É tudo personalizável lá. Que vai agregar muito valor para você, para o seu consultório, para os seus atendimentos, tá? Por que a gente bate tanto nessa parte de agregar valor? Porque até pouco tempo atrás, na odontologia, isso não era muito discutido, né? O pessoal discutia muito a parte técnica e tudo mais, que é muito importante, mas a questão mesmo de agregar valor para o paciente e melhorar a experiência desse paciente, não só do atendimento clínico, mas do atendimento em geral dele, desde a ligação até agendamento de consulta, a percepção que ele tem do seu consultório, tudo isso é muito importante, tudo isso contribui para ele aceitar o seu plano de tratamento, fechar com você e virar um paciente fidelizado no seu consultório, tá? Então, hoje era o que a gente queria falar dessa parte de entregáveis que eu acho muito importante. Se você nunca pensou nisso, começa a pensar, começa a personalizar cada vez mais as suas coisas e entregar para o paciente, que eu tenho certeza que ele vai comentar com você a diferença desse tratamento que você está dando para ele, desse cuidado que ele não tem em outros lugares, né? Tem mais alguma coisa que você quer? Não, acho que é isso aí. E assim, ficando a dica, lembrando que acho que a dica grande aí é o Canvas aí, que você já consegue fazer o teu cartão digital. Se você não tem, vai lá, perde 10, 15 minutos lá e faz um, né? Faz um. No começo pode não sair perfeito, mas tem que fazer. Você fazendo, você vai começar a entender o processo e depois você vai aprimorando, né? Mas não pode não ter, né? Eu acho que agora a hora é ter, né? Então, acho que essa é uma dica bem legal que teve hoje aí, que é uma das coisas que você vai conseguir trabalhar bastante com o cartão digital. Minha opinião. Então, por hoje é isso. A gente vai fazer live praticamente todos os dias, né? Falando aí de tudo isso que é importante para melhorar o seu posicionamento, melhorar a experiência do paciente, agregar mais valor para o seu consultório, poder ter um aumento na conversão dos seus pacientes, na fidelização, que essa é a nossa proposta aqui no PSE, poder te ajudar da melhor forma possível para que a gente consiga trabalhar com uma odontologia melhor, valorizada, que é um dos nossos propósitos, para que todo mundo consiga enxergar a odontologia como ela realmente é, né? Que é a nossa profissão, que é muito bacana, muito bonita e que precisa ser cada vez mais valorizada, tá? Então, tudo isso faz parte. Beleza? Valeu. Boa noite para vocês. Até a próxima. Até mais. Agora eu tenho que ver como que desliga aqui, viu? Deixa eu ver. Ainda tá. Encerrar.